Estamos de volta com o programa Alma Querida, finalizando esse e-mail dessa alma querida masculina, que traz uma situação do seu filho, de 25 anos, formado em engenharia, e ele está preocupado porque o menino não está mais querendo ir ao evangelho, fazer o evangelho, e sai todas as noites, e ele está dizendo o seguinte: não respeita mais o pai e a mãe. Ele estudou dos 8 aos 15 anos o espiritismo, acompanhando no evangelho, no centro espírita, e agora ele pergunta: o que eu faço? Eu falo para ele ir embora de casa, para respeitar pai e mãe, etc. E nós estamos falando exatamente aqui, né? Qual a resposta, doutor Adão? Porque a resposta em si, né, doutor Adão, não existe, não é uma fórmula, né? E o doutor Adão estava justamente falando o diálogo, as orações, a sua implicação, né? Exatamente. E se eles sabem, né, são espíritas, sabem, eles têm uma coisa que é fundamental, né, a tal da fé raciocinada, encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele é engenheiro, então está acostumado com matemática. Então, pode falar para ele, conversar com muito amor, dizendo dessa vontade de dizer para ele ir embora, sair de casa, e dizer que ele deve ir embora e sair de casa, mas que o amor não quer que ele vá embora nem saia de casa. Aí você vai falar que o Paulo de Tarso dizia: eu morro todos os dias para renascer no Senhor. Então, o que é que deve ir embora de casa? Aquele que está submetido às energias inferiores. E o que é que deve responder ao amor de vocês, que quer que ele fique em casa? Aquele que está submetido ao Pai, às energias superiores, e fazer o bem. Como é que ele pode ficar lá na casa, de forma a um dia ele poder falar: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim? Está entendendo? Como é que ele pode ficar em casa fazendo um esforço para servir a Deus e não ao mundo? Qual é a vontade de Deus? Está entendendo? Não viver nem em concupiscência, nem em glutonaria, nem comer demais, nem em bebedeira, nem nada disso. Está entendendo? Como diz o Paulo. Mas viver para a espiritualidade. E perguntar para o filho todos os dias: filho, o que é que você tem que morrer hoje? Como eu fazia com um grupo no qual eu participava, né? O que é que você tem que morrer hoje? Nós temos muitos casos similares, né? Nossa! Muitos casos similares, e os pais realmente chegam um momento que eles até nos procuram, né, na psicanálise, e diz: o que nós temos que fazer? Amor a gente dá, oração a gente dá. E ele não quer conversar. Uma das situações que o doutor Adão sempre coloca, é interessante, quando a pessoa não está conversando contigo, não te dando acesso ao diálogo, o que faz? Na hora que ele estiver adormecido, converse com o espírito dele. Uma das técnicas espirituais. Conversa mentalmente. É um acesso interessantíssimo e dá certo, né? Porque nós estamos até falando o seguinte, porque você fica mesmo, poxa, ele não respeita, ele não valoriza. A primeira coisa é liberdade para que ele valorize, independência para que ele valorize. A independência não faz mal. A independência não faz mal. O que se deve fazer é como justificar e como colocar para ele essa independência, né? Com amor e mostrando que, olha, aqui você tem tudo. E lá, como é que será? Né? Ter esse tipo de diálogo. Porque Kardec pergunta, 208, escuta, e as responsabilidades do espírito do pai? Porque nós estamos falando com o espírito do pai, não o pai encarnado. Olha que interessante. Ele pergunta isso. E a responsabilidade do espírito do pai, como é que fica se ele não cumprir? Ah, ele tem que cumprir, e se não cumprir, vai responder por isso. Porque nós, pensando enquanto pessoas encarnadas, né, doutor? Nós somos mais objetivos, somos assim, frios. Agora, como o doutor Adão lembrou no primeiro bloco, você tem a sua qualidade do amor. É só o espírito que atinge tanto amor, né? Uhum, exatamente. E o amor é a plenitude da lei. Por quê? Porque Deus é amor. Com certeza. Agora, o senhor lembrou, né? Será que ele é filho único? Se for filho único, pode ser que seja o que o Samitiba fala, né? O parafuso de geleia. Você aperta, fica espanado. Né? Aperta, fica espanado. Por quê? Porque deu tanto superproteção, né? Que mais estraga que ajuda. Exato. E pode ser que esse menino seja um deles. Né? Então é interessante falar isso também, como o doutor Adão falou, quando é filho único. Precisamos avaliar como foi a sua educação, etc. Como ele está reagindo, a partir de quando começou isso.
né? Agora, sair ou não de casa, doutor Adão? Mandar embora ou não? Então, como eu disse, falar para ele que deve ir embora o que não serve. E deve ficar em casa. Nós queremos aqui o filho que amamos. Queremos conosco. Mas queremos que vá embora aquele que não amamos. Aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que faz coisa errada, tal, etc. O que é que você pode fazer por nós? Nós precisamos do seu amor. Outra coisa também que o filho único, né, que ele seria filho único, não é? Não, provavelmente, como se fosse, provavelmente, talvez ele falaria. Se fosse. Né? Agora tem uma coisa também, o psiquismo de filho único não é só para aquele que está sozinho, não. É para aquele que ficou sozinho de 4 anos em diante. Também é considerado. Tá? Nasce um, depois nasce um outro filho. Se esse outro filho, ele espera 4 anos para ter um outro, então ele é filho único, ele tem um pai e uma mãe, e o irmão ou a irmã fica como se fosse pai ou mãe dele. Claro. Me reportou uma situação, doutor Adão, muitos pais passam por isso que a gente está falando, e doutor Adão, que é uma ideia muito boa, fique o bonzinho, e se o bonzinho não quiser vir? E se ele não conseguir isso, né? E aí, doutor Adão, o senhor falou uma coisa boa, e aí? Como que a gente faz? Nós temos uma resposta para você, pai, para ter essa paciência que o doutor Adão está colocando, que nós estamos colocando, esse amor esplêndido, né? Sim. Que só pai e mãe sabe o que significa a qualidade desse amor, dessa situação de amor, de fazer com que os filhos se conduzam da melhor maneira. Pergunta 209 do Livro dos Espíritos, simplesmente foi essa que Kardec fez. Escuta, por que acontece de pais tão bons, né, terem filhos exatamente contrário? Aí, pais, vocês que estão passando por muitas coisas, pode ser que seja o seu caso. Na verdade, o que ele responde? Muitos dos espíritos que vão serão seus filhos, é aquele espírito que realmente está no nível, como o doutor Adão falou no primeiro programa, um pouco abaixo de você e precisa aprender com você, entendeu? Então, e vocês precisam desse filho para ter o que fazer. e aprende também, né? Mas é interessante isso, porque às vezes os pais ficam com o sentimento de culpa, o que é terrível, tá? Não ajuda em nada, e ficam se sentindo culpados por esse rapaz, por exemplo, da alma querida e masculina que nos trouxe, que usa cigarro, enfim, não está com uma ligação fora da espiritualidade, com o pé fincado no chão da terra. Dá licença, você acha que vocês iam para o centro espírita, eu ia colocar vocês em centro espírita, vocês iam ter todo o capital que tem para não usar nada? Eu tenho que pôr gente aí que precisa de vocês e que vocês possam ajudar. São capazes, Exato. Tiveram os filhos para justamente ter essa capacidade aí de ajudar, carregar eles para cima, como vocês já estão, alguns pais. Jesus tem uma passagem que ele fala assim, né? Quando você tiver feito tudo o que você devia fazer, considerai-vos servos inúteis. E muita gente pergunta assim, que história é essa de servo inútil? Eu falo, olha, servo inútil é o seguinte, servo é aquilo que serve. Mas se você já fez tudo o que você tinha que fazer, então agora você fala, Senhor, me ajuda, me arruma o que fazer, porque eu estou sem fazer nada. E eu não vim para ser servo, e se eu não servir, para mim não interessa. Claro. Me arranja o que fazer, me arruma a tarefa. É verdade. Então, eu vou te dar um filho dessa natureza para você ajudar. E é interessante, doutor Adão, que esses pais deram uma boa educação. Né? Sim. Não sabemos da primeira infância, né? Porque ele falou, se eu não me engano, dos 8 aos 15. Então, a primeira infância a gente não tomou conhecimento, mas provavelmente teve uma formação boa. Então, meus queridos, é ter realmente, colocar em prática esse amor e dar borda para ele. Não sei como é que está a questão. Dar um pouco de borda para ele, né? Limites. E fazer respeitar a sua casa. Afinal, estão na sua casa. Exatamente. Né? Tem que respeitar. Isso aí é natural. Não é isso? Sim, ele vai aprender também o que é obediência e ter pai, né? Não, é nessa casa aqui é assim. Claro. Tá? Porque você dar tudo, mais estraga que o contrário. E dar limite, o não, que é muito forte, que é muito importante. Senão você pode ir para a sua casa e lá você faz o que você quiser e você vai ver, vai ter o nosso amor do mesmo jeito. Opa, já está abrindo uma terceira linha aí, hein? Tá vendo? Ó, umas queridas vão até o fim assistindo para vocês perceberem que já, se for o caso, né? Ter essa independência, essa experiência, não é isso? Sim. Se for o caso. Nenhum pai quer isso, né, doutora? Não. Mas, se for o único caminho e que isso... Nós nos submetemos. Né? Verdade?
Bom, nesse momento, então, nós vamos aqui dar uma fechadinha e vamos nos preparando para nos despedirmos. Já? Pois, incrível que pareça. Nossa, que Dá um coisa, né? fechamento para essa nossa alma querida masculina, doutor Adão. Dá fechamento. Olha, alma querida masculina, Deus que te abençoe, porque você, veja só, a coisa mais importante é saber que Deus te carrega nos braços, assim, tá? Com o quê? Agora tem uma coisa aí que é perigosa. Está lá no Evangelho assim, ao servo que não sabe e erra, se tratará com indulgência. Mas ao que sabe e erra, dar-se-ão muitas chicotadas. Se você frequentou o centro espírita, você sabe o que é certo e o que é errado. Vamos despedir. Então, se você está fazendo o errado, você está se candidatando a muitas chicotadas. Mas até essas chicotadas são bênçãos, porque as chicotadas é ao servo, tá? Aquele que é o enterrador de talentos, até aquilo que ele pensa ter lhe será tirado. E vai tirar nosso tirar ar o aqui, talento. vai tirar o programa do ar, se a gente não se despedir, vai tirar. Vai tirar. Tchau, gente. Tchau, gente. Então, felicidade para vocês. Meus queridos, até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até já.